Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar, para a glória de Deus. As primeiras igrejas nativas. Na segunda metade do século XX, começaram a surgir as primeiras denominações brasileiras, geralmente a partir dos círculos pentecostais. Alguns desse grupo cresce de forma espantosa e hoje são grandes denominações com centenas ou milhares de igrejas espalhadas pelo país e também fora dele. A tendência geral desse trabalho foi desenvolver-se a partir do carisma de um líder, embora nem sempre tenha sido assim. De qualquer forma, eles foram um importante acréscimo à Igreja Evangélica Brasileira. Igreja Avivamento Bíblico. De modo oficial, podemos dizer que o Avivamento Bíblico nasceu no dia 7 de setembro de 1946, em meio aos eucaliptos que havia no pátio, os fundos da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista no Brasil, em Rude Ramos, município de São Bernardo do Campo, e que torna a primeira denominação pentecostal brasileira. A próxima denominação, o Brasil para Cristo, nasceria somente em 1955. 9 anos depois, um grupo de irmãos metodistas da igreja de Tucuruvi, a Vila Mazi, bairro da capital paulista, estava crescendo no batismo com o Espírito Santo como experiência pessoal, e muito deles já havia experimentado tal plenitude. E reunindo esse local juntamente com o então seminarista Mário Roberto Lardirson e Oswaldo Fruentes, na Alídio, Flora e Agostinho resolveram continuar a obra iniciada no seio da igreja, sob qualquer circunstância. Essa decisão tornou oficial o movimento, por isso que essa é a data em que se comemora o seu aniversário. Esse grupo de irmãos era conhecido como grupo de clamor, porque orava intensamente por revivamento no seio da igreja e pregava a experiência de santificação e do batismo com o Espírito Santo como grande necessidade para os crentes. Tornou-se um grupo muito ativo com ambas as igrejas, como era de ser esperado. Não pôde ser tolerada muito tempo no seio da igreja. Teve de sair organizar-se, pretendendo ser mais um movimento do que uma denominação. Teve de escolher um nome que o caracterizasse, o qual foi a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, como é conhecida até hoje. Quando o jovem Mário Roberto Lardirson, candidato ao ministério metodista, se matriculou na Faculdade de Teologia em 1945, encontrou o estudante Tersuke Chakorma e quis auxílio, embora da Igreja Metodista Livre, que fazia um curso no mesmo local. Isso foi o instrumento usado para Deus para pregar ao seminário. Mário, que estava insatisfeito com sua vida espiritual sobre a necessidade de buscar a experiência de santificação e santidade, doutrina pregada pelo metodismo antigo. Eles e outro colega entregaram-se à busca de poder, santificação, orando intensamente. Mário Roberto Londres encontrou então o que buscava, o batismo com o Espírito Santo. Conta experimentou a bênção, profetizou a conversão de seu pai, que se cumpriu plenamente. Ouviu a voz do Senhor, que mandou pregar um avivamento na igreja. Segundo ajudante da igreja de Tucuruvi, a Vila Martim, foi usado por Deus para anunciar a mensagem de despertamento que foi aceito por muitos. Os irmãos avivados tiveram profunda experiência com o Espírito Santo e tornaram poderosos na oração. E no ano seguinte, mais precisamente em 1946, vieram para a mesma faculdade. O jovem Oswaldo Fruentes e Olídio Flora Agostinho, cada um deles tem a sua própria história, mas o fato de que logo chegaria à faculdade ou ir juntos com o jovem Mário Roberto orar a Deus, agradecendo pela boa viagem, o fogo de Deus se derramou abundantemente em todos eles. Então ficaram como o colega Mário, marcado com aquele poder como os demais membros do grupo. Glória a Deus. Brasil para Cristo. Seu fundador foi Manuel de Melo Silva, de 1929 a 1990. Um trabalhador da construção civil, veio do sertão pernambucano para São Paulo. Era membro da Assembleia de Deus e participou por algum tempo depois da Cruzada Nacional Evangélica. Mais tarde, a Igreja do Evangelho Quadrangular foi ordenado ministro pela Internacional Chutichut Frucarai Gospel, igreja estadunidense que organizou o trabalho missionário que fundaram a Igreja Quadrangular no Brasil.
Em 1955, Manuel teria tido uma visão de Jesus Cristo para iniciar um trabalho de evangelização, reavivamento espiritual e cura divina. A igreja cresceu na maior parte em áreas pobres e operárias da zona leste de São Paulo. Alcançou destaques entre as denominações pentecostais do Brasil, ainda que seja timidamente apresentado no exterior. Esse movimento, denominação, se originou pelo menos duas outra denominação pentecostais, Igreja Pentecostal Deus é Amor e a Casa da Bênção. Manuel de Melo deixou a direção da sua igreja em 1986 e morreu em 5 de maio de 1990, após a morte de seu fundador, seu ímpeto inicial e a parte da sua membresia. Migrou para a igreja neopentecostais. Desta forma, houve significativa redução de suas membresias. Teria chegado a agregar 1 milhão de pessoas na década de 1970, possuindo hoje 4.000 congregações, com 400 mil membros no Brasil. A presença do Paraguai, Bolívia, Peru, Chile, Uruguai, Argentina, Portugal e no Zéu. Casa da Bênção. A Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, IT, é uma denominação evangélica pentecostal que hoje conta com aproximadamente 140 mil membros, conforme as informações da própria denominações, e mais conhecida como Casa da Bênção. É mais presente nos grandes centros urbanos do que nas pequenas cidades. O primeiro culto foi realizado em 9 de junho de 1964 na Praça Vaz do Melo, Belo Horizonte, Minas Gerais, às 15 horas por Doriel de Oliveira. Esse foi o primeiro culto oficial, pois Doriel já tinha realizado vários cultos como ministro da igreja, o Brasil para Cristo. Eles se reuniram por 5 meses na praça até arranjarem um templo. O crescimento foi investigado pelo Departamento de Ordem Política Social do DOPS, sendo que alguns pastores foram até presos, visto estarem no período de ditadura militar. Em 1969, o líder decidiu ir para Brasília instalar uma nova sede. Nessa época, a denominação já contava com 40 congregações em toda a região do Belo Horizonte. Então, em maio de 1970, a Casa Oliveira e mais 500 membros partiram para Brasília. Após se estabeleceram em Taguatinga, cidade satélite de Brasília, foi constituído o primeiro templo em 1983. Deu seu trabalho para a construção da sede mundial. Glória a Deus, aleluia. Conforme as informações do ITE, a igreja está atuada em 14 países, entre eles Estados Unidos e Gana, no Brasil, e possui 2.000 templos. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa as pessoas, abençoa a casa dela, a família dela, Senhor Deus, toma ela nas tuas mãos, Senhor Deus, meu Pai, enche elas, meu Pai, com o teu Santo Espírito, Senhor, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.